Excel, CSV, JSON ou XML? Qual extensão é mais rápida para importar no Power BI? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Power BI. Meu nome é Karine Lago e hoje a gente vai responder uma pergunta que vocês sempre fazem. Qual extensão é a mais rápida para importar no Power BI? Se você nunca pensou nisso, vai ficar sabendo agora nesse vídeo, porque a gente vai avaliar os milissegundos de cada uma dessas extensões para importar e fazer as transformações necessárias com o mesmo tipo de dado em cada uma delas dentro do Power BI. Essa dúvida é muito comum porque existem sistemas capazes de exportar cada uma dessas extensões de acordo com a sua escolha. E aí você fica em dúvida, qual que eu escolho para o Power BI? Se você tivesse acesso ao banco de dados, seria o melhor dos mundos, porque aí seria muito mais rápido do que qualquer um desses arquivos. Entretanto, quando você tem que exportá-los, vamos ver agora qual que é o mais rápido. E além de sistemas, também tem muitas APIs que disponibilizam essa opção. Por exemplo, eu estou aqui agora na API do Banco Central do Brasil, onde nós conseguimos exportar o dólar. E aqui embaixo, em saída, consigo escolher JSON, XML, CSV ou HTML. Vamos focar nessas três primeiras aqui. O CSV, se você abre no Excel e depois salva como XLSX, você também vai ter esse mesmo tipo de dado, só que em uma extensão diferente. Então essa API é um dos exemplos que você fica com dúvida de qual extensão escolher. Antes de abrirmos o SQL Profiler e validar cada um dos milissegundos que demora para essas extensões serem importadas e transformadas no Power BI, seria interessante avaliarmos a sua estrutura. Eu não sei se você sabe a fundo o que é um CSV, um JSON, um XML ou até mesmo um Excel. Então vamos fazer isso. Aqui na minha pasta, eu tenho 4 tipos de arquivos diferentes, mas que têm os mesmos dados dentro. Ele só vai ter estruturas de acordo com as suas extensões, que são distintas. Eu quero avaliar cada uma delas com você para você saber o que é um ponto CSV. Vou clicar com o botão direito em cima dele e depois abrir com e escolher Visual Studio Code. Essa é uma plataforma muito boa para você conseguir avaliar códigos de diferentes linguagens e fica muito mais fácil de visualizarmos em sua estrutura original. Cliquei para abrir e o CSV está aqui. O que significa essa sigla, CSV? Vem do inglês de Comma Separated Values. Se formos traduzir isso, são valores separados por vírgula. E aí você olha o meu arquivo e vê que eles estão com ponto e vírgula. Isso é uma característica muito comum no Brasil, porque nós usamos como decimal a vírgula ao invés do ponto. Então, por isso que é muito comum encontrar ponto e vírgula para separar CSV. Porque se eu tiver, por exemplo, essa vírgula daqui, ela interferiria na tabulação desse arquivo. Mas nem sempre vai ser ponto e vírgula ou vírgula. Podem ser outros delimitadores também, até mesmo uma tabulação, um espaço. Os arquivos CSV são do tipo plain text, ou texto simples. Ele não tem uma estrutura muito complexa por trás. E é isso que nós estamos vendo. Cada um dos seus registros são armazenados em linhas e depois, embaixo, temos a sequência da linha do registro inicial. Então, na primeira linha, nesse caso, nós temos um cabeçalho e, posteriormente, todos os arquivos que são armazenados nessa coluna antes desse primeiro ponto e vírgula. Talvez você não sabia disso porque antes abria todos os CSVs no Excel, porque ele identifica automaticamente. Eu vou lá na minha pasta e clicar 2 vezes em cima desse pedidos.csv e vai abrir o Excel. Você pensa que é um arquivo em Excel, mas não é. Só que dentro do Excel nós temos já uma formatação que consegue ler esse tipo de estrutura e colocá-las em linhas para a gente automaticamente. É só isso, mas por trás nós não temos colunas desse jeito. É simplesmente algum caractere que separa essas colunas e no nosso caso é ponto e vírgula. Eu vou fechar esse arquivo e vamos para a próxima extensão, que é a JSON. Vou clicar com o botão direito e depois abrir com e escolher o Visual Studio Code. Avaliando a sua estrutura, ele é bastante diferente do CSV. Nós temos essas chaves que abrem cada um dos registros. Então, isso que nós estamos vendo é apenas uma linha, sendo que já temos o cabeçalho aqui em cima. E embaixo ela se repete novamente, mostrando todas as informações que são armazenadas nessas colunas. Consequentemente, por ter essa estrutura, vai ter mais dados. Então, a gente já pode começar a pensar que o JSON pode ser mais lento que o CSV. Ainda não validamos nada, mas é uma percepção inicial. JSON significa JavaScript Object Notation, e ela é uma estrutura que surgiu por volta dos anos 2000, segundo a pesquisa que eu fiz, e vem com o intuito de substituir o XML, que é uma extensão mais antiga que o JSON, que a gente já vai ver a estrutura dela. Como o próprio nome já diz, no JSON, JavaScript Object Notation, ele consegue trabalhar com objetos, ou seja, ele consegue ter uma complexidade muito maior do que o CSV. Não necessariamente aqui nós temos essa complexidade, mas dá para trabalhar com estruturas mais complexas. Vamos voltar para a pasta e agora avaliar o pedidos.xml. Cliquei com o botão direito, abrir com, e vamos escolher o Visual Studio Code novamente.
Vamos aguardar a sua importação. E quando ele abre, a gente já vê uma diferença muito grande em sua estrutura. Nós não temos mais chaves e nem aquele ponto e vírgula para separar esses dados. Na verdade, temos essas tags de maior e menor que colocam o nome da coluna e depois a informação dentro dela. A estrutura é bem parecida com o JSON, inclusive o XML consegue também ter complexidades de objetos. A sigla XML vem de Extensible Markup Language. E só de ver sua estrutura, já temos alguma percepção que ele vai ser mais lento que o CSV, porque assim como o JSON, ele tem essas aberturas e repetições das colunas e seus nomes em toda a necessidade de informar um valor que tem dentro delas. Depois ele fecha novamente. Até esse ponto do vídeo já vimos de forma sintética sobre o CSV, JSON e XML. Falta o Excel. Eu deixei ele por último de propósito, porque antes eu precisava falar para você sobre o XML para depois irmos para ele. Vamos voltar na pasta e agora nós temos esse pedidos.xlsx que eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar em cima dele para renomear. E depois desse XLSX, eu vou transformar para .zip. É isso mesmo que eu vou fazer e não vai quebrar o arquivo. Vou pressionar Enter, ele vai dar um erro aqui falando que pode se tornar inutilizável, vou simplesmente concordar e agora ele se transformou nesse arquivo WinRAR, que na verdade é simplesmente uma compactação dessa pasta. Se você não consegue ver as suas extensões em uma pasta, se você for fazer algum teste disso na sua máquina, é só você vir aqui em Exibir e depois clicar em Extensões de nomes de arquivos. Nessa opção você vai conseguir ver. Se eu desmarco, tá vendo que não aparece? E eu não consigo alterar o tipo de extensão. Então eu clico em Exibir novamente, Extensões, e agora sim. Vou vir nesse Pedidos e extrair todas essas informações, porque vai ficar mais fácil de avaliá-las depois. Tenho uma pasta que veio do nosso XLSX. Quando eu clico, temos uma estrutura peculiar, e essa é a estrutura do Excel. Os dados dentro de uma planilha estão em XL, depois Worksheets, em Sheet 1. Olha qual que é a extensão que temos, .xml. É isso mesmo, um Excel de forma bem resumida, ele é composto por vários XMLs. E aí você pode pensar que ele vai ter a mesma performance de um XML, mas na verdade não, vai ser bem diferente as coisas. Eu não vou abrir esse arquivo em específico porque ele tem outras informações dentro que eu sei que vai travar o computador totalmente e não vai dar para abrir, mesmo porque nós temos mais de 600 mil linhas. Só que você viu que dentro desse Excel são basicamente XMLs organizados que têm uma inteligência por trás, que no final faz com que ele se transforme no Excel que utilizamos. Agora, vamos observar cada um desses arquivos dentro do Power BI. Eu já importei previamente essas extensões, conseguimos ver aqui na direita, eu tenho CSV, JSON, XML e o XLSX. Se eu vier em dados, aqui embaixo dá para ver que todos têm a mesma quantidade de linhas e colunas. Vou clicar em cada um deles. Nós temos 613.764 linhas. Vou clicar no JSON, mesma quantidade de linhas e as colunas também. XLSX, mesma quantidade de linhas e XML também. Então você viu que a estrutura é a mesma para todos os arquivos. Mas e agora, como é que faz para validarmos quantos milissegundos cada um desses vai demorar para importar para o Power BI? Ou então fazer uma atualização? Nós vamos utilizar o SQL Profile. E dentro de ferramentas externas, no meu computador específico, eu tenho o DAX Studio instalado, por isso ele aparece aqui dentro de ferramentas externas. Se o seu tiver em branco aqui, quer dizer que você não tem o DAX Studio instalado. Então basta procurar na internet, DAX Studio, instala e ele vai aparecer no seu Power BI. Vou clicar em seu ícone e aguardar a sua abertura. Posteriormente, em Advanced, vou escolher SQL Profile. Vai abrir? Vamos aguardar a sua conexão e ele já vai conectar com o localhost, que é o meu Power BI. E é identificado como um Analysis Services, que é um outro programa da Microsoft que o Power BI utiliza muito de seus recursos. Aqui em Seleção de Eventos, eu vou expandir esse Command Events e vou habilitar esse Begin e o End, porque eu quero avaliar quando que começa a atualização e quando que termina e também quanto tempo ela vai durar. Depois eu vou clicar em Executar e vai abrir essa caixinha que parece que não aconteceu nada. Vou deixá-la aqui e vou posicionar o meu Power BI ao lado dela, para a gente conseguir avaliar os dois em conjunto. Agora eu vou vir em cada uma dessas tabelas e vou atualizar uma a uma, rastreando tudo o que acontece por trás aqui no SQL Profile. E a conta que eu quero saber é quantos milissegundos elas demoram para fazer todo esse processo. Então, começando com CSV, vou clicar com o botão direito e depois atualizar dados. Cliquei, olha aqui na esquerda o que vai acontecer. Nós temos todos os comandos que são executados por trás sendo registrados e rastreados pelo Profiler. Ele serve para isso. A atualização já terminou e eu consigo ver vários comandos. Qual deles eu vou considerar? Vamos lá para a direita
para verificar que um vai ser muito maior em relação à duração do que os outros. Então é exatamente esse. Normalmente é a parte de refresh que demora mais e é isso que eu estou procurando. Então se eu clico nesse comando e vejo aqui embaixo que está sendo executado, é exatamente um refresh. Então eu vou observar apenas isso. Dá pra gente fazer outros tipos de comparação mais profundas, mas aqui eu não quero ficar detalhando e pegando exatamente quantos milissegundos demora. A minha intenção é avaliarmos em apenas um deles, porque apenas isso é necessário. Então vamos anotar, o CSV demorou 11.050 milissegundos para executar toda a atualização e fazer os procedimentos que precisa para poder ler esse tipo de formato. Agora, eu vou vir aqui na borrachinha e limpar todos esses eventos para irmos para o JSON. Vou clicar com o botão direito, depois atualizar dados, aguardar a sua avaliação e os comandos surgirem aqui. Tá vendo que ele demora muito mais para avaliar? Ele é muito mais demorado. Isso vai depender também da estrutura, de como esses arquivos foram exportados. Do sistema que a gente pega esses pedidos, é desse jeito. Então, ele pode ter uma estrutura um pouco mais complexa que outros JSONs. Agora, vamos lá para a direita para verificar. 39.301. Muito maior. Vamos lá. É quase 4 vezes maior do que o CSV. Vamos anotar novamente aí para acompanhar. E agora, deletar todos esses comandos. Escolher o XML, clicar com o botão direito, atualizar dados e aguardar. E aí eu vou ficar aqui também olhando, junto com você, esse processo acontecer. Vamos lá para a direita. E 67.906 milissegundos. É coisa demais, demorou demais. Beleza, vamos para o último agora. Cliquei aqui para limpar. Agora o XLSX, o Excel. Aí você vai pensar, se o Excel é um formato de vários XMLs, então ele vai demorar tanto quanto ou mais, né? Porque tem mais XMLs lá dentro? Não sei. Cliquei com o botão direito, atualizar dados. Será que vai demorar tanto quanto? Já apareceu ali o command. E 10 mega, 14, 15, 17, 18, 20. Já foi. A mesma quantidade de dados. Vamos lá para a direita? 15.732. Então, eu acho que pelas minhas contas o CSV está ganhando, depois o Excel, posteriormente o JSON e por fim o XML. Aí tá a resposta. Lembrando que esses testes não são exatos, vai depender do processo que está acontecendo por trás no meu computador e também da estrutura de como esse arquivo foi formado pelo desenvolvedor que estruturou a sua exportação, só que já temos uma resposta que o CSV é muito mais rápido do que todos os três. Portanto, você já sabe qual é a extensão se você estiver preocupado com performance e se todas elas tiverem o mesmo tipo de dado. Não tem por que escolher JSON, XML ou Excel se você não vai usar as particularidades que cada uma dessas extensões tem a oferecer, se você vai simplesmente consumir esses dados. Lembrando sempre que, se puder trazer diretamente do banco de dados, vai ser a sua melhor escolha, ao invés de importar em um arquivo. Espero que você tenha gostado dessa aula, que tenha achado interessante e respondido uma possível dúvida quando você se deparava com esses tipos de arquivos. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de inscrever no canal aqui embaixo, deixar seu like e também comentar alguma coisa, caso você queira complementar ou então dar sugestões de vídeos. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e tchau, tchau!